Como você vê esse ponto dele da autoajuda, né? Que pegaria mal a autoajuda, o curso flerta com isso, com essa ideia de autoajuda. Eu vejo ele falando, mas assim, é um vocabulário muito ideológico, de uma ideologia que eu não concordo. Então, sabe, é um discurso que realmente entra em mim e não faz muita diferença para mim, assim, porque qual que é o problema? Se fosse um curso de autoajuda, eu não vejo assim, eu vejo um congresso, a gente vai conversar e vai debater. Se fosse autoajuda, por que seria ruim? Eu realmente, assim, eu não consigo entender. São várias palavras que eu não uso no meu dia a dia e que eu acho que os homens que vão lá comigo também não usam. Então, por exemplo, essa coisa do homem precisa falar mais. Eu acho que os homens precisam falar mais e precisam falar melhor, né? Mas o cérebro masculino, ele é, desde a barriga da mãe, diferente do cérebro feminino. O neném, ele já recebe, o neném menino, já recebe na barriga da mãe, quando ele está sendo gerado, uma carga de testosterona que faz com que ele nasça mais focado em movimento e ação. Então, o bebê masculino, ele vai olhar mais para o mobile, para o carrinho, para objetos que tenham partes que você possa desmontar. Uma neném menina, ela já nasce focando mais no rosto da mãe, nas emoções. E isso é ao longo da vida. Então, as mulheres têm mais empatia, naturalmente, e falam mais sobre os seus sentimentos e os sentimentos dos outros. O homem, ele é um ser mais voltado para resolver o problema, para se mexer, para fazer ação. Eu estou dizendo que os homens têm que ser calados? Não. Eu sou pai de 4 meninos e 2 meninas. Eu quero criar meninos que tenham empatia, mas que também sejam corajosos, sejam viris, resolvam problemas. Eu quero criar meninas que serão naturalmente empáticas, mas que também consigam ser mais racionais, como a minha esposa é, na hora de resolver um problema, na hora de agir e fazer alguma coisa. Então, assim, eu realmente, assim, eu acho que, por exemplo, eu não sou contra que ele faça o curso dele de gênero, mas eu não entendo por que eu não posso fazer o meu curso com o meu vocabulário. Quer dizer, não é nem um curso, é um congresso, sabe? Eu acho que realmente tem aí uma coisa que a gente não tá... Eu estou falando para essa galera que foi esquecida. Eu estou falando para os homens e meninos que estão há 20 anos ouvindo que todos eles são tóxicos só pelo fato de serem homens. Que a gente vive numa cultura do estupro, sabe? Que todo homem é um assassino em potencial. E esses caras não são assassinos em potenciais, são homens bons. Só que eles estão sem lugar no debate. Eu vi ontem o post para acabar aqui, o post que a Globo News fez anunciando que eu ia debater com vocês. E os comentários sobre mim são absolutamente desprezíveis, mas são os comentários dessa bolha que a gente está e que fala de todo homem não presta, sabe? Pelas falas da gente aqui, a gente parece que todos os homens, que 99% dos homens são assassinos de mulheres. Não são, é 1%. Vamos botar esse 1% na cadeia? Eu sou a favor. Vera, como você vê essa colocação dele? Ótimo. Estou achando ótimo porque a gente está unindo mundos, assim, está sendo assistido por uma quantidade enorme de pessoas. E essa conversa não está rolando normalmente fora daqui. Então, vamos começar a conversar pensando em quem está ouvindo a gente, né? Eu acho que... Eu não vou resolver esse dilema, tá? Mas eu acho que tem uma questão que é assim... nem todo homem, mas sempre um homem, né? Deixa eu... Não, claro. Casar, por favor, minha vez. Não, imagina. Ou seja, tem algo que parece inocente nessa conversa sobre nem todo homem... mas que na prática se revela perniciosa, né? Então, quando as mulheres falam, olha, parem de nos matar, elas não estão falando parem de serem homens, sejam outro tipo de homem, repensem a masculinidade, porque a gente tem que pensar, quando as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho nos anos 60, elas já trabalhavam, mas elas começam a disputar os lugares de chefia, as carreiras, é uma outra relação com o trabalho que começa nos anos 60. O que as mulheres ouviram? Elas ouviram, vocês não são femininas, vocês são feias, vocês são feministas, vocês são feias, vocês são amadas e não gostam dos homens. Bom, o que a gente fez? A gente entrou numa crise da nossa identidade feminina, falou não, a gente quer trabalhar, né, disputar cargos de chefia, a gente quer cuidar dos nossos filhos e a gente é muito feminina, algumas continuam amando os homens e somos lindas, né? Quer dizer, não tem nada a ver com essa conversa de feminista feia, porque isso é bobagem. Vocês estão num momento em que vocês têm que repensar, putz, talvez o nosso modelo de masculinidade, que é um modelo
para os homens em geral, é um modelo no qual o homem é um provedor financeiro e a mulher é a cuidadora da família, né? Esse modelo de masculinidade, ele não funciona. Já tem mais de 100 anos, ele não funcionou, ele não deu certo, ele levou a gente para este lugar. Este homem precisa começar a pensar se ele consegue colocar junto com a masculinidade dele o cuidado. E o cuidado só vai conseguir ser estabelecido se ele começar a escutar as mulheres. Aí eu concordo com você. Né? Se a gente vai reivindicar alguma coisa dos homens para que eles parem de nos matar, somos nós que temos que ser ouvidas. Esses homens estão ficando muito ofendidos de escutar as mulheres. Eles acham que tudo que a gente fala é uma acusação. Eu queria fazer um paralelo rapidamente assim. Eu sou uma mulher branca. Quando eu escuto uma pessoa negra reclamando de um comportamento racista meu, primeiro eu escuto. Eu tenho que escutar, não posso falar, não, veja bem, não. Eu primeiro tenho que escutar, porque esta pessoa vive uma experiência que eu não vivo. Então, o que está faltando é que os homens nos escutem sem ficar muito ofendidos e muito magoados e muito... A gente enfrentou isso e a gente reafirmou nossa feminilidade. Eu acho que os homens podem reafirmar sua masculinidade ouvindo as críticas que a gente está fazendo, porque nós estamos morrendo por falta dos homens ouvirem as nossas críticas, Casarré. Então, tem estereótipos do masculino que para você não, você como pai de 6 filhos, que tem uma relação com a sua esposa, mas para os outros homens incendeia um certo lugar no qual as mulheres estão erradas. Isso nos mata no final da conversa. Mas não é o foco do meu curso e não é o homem que eu sou. Né? Eu sou um cara que ouve a minha esposa, que apoio ela. Eu tenho 6 filhos, a minha esposa trabalha fora, criou uma empresa de educação. Então, assim, eu não sou esse homem. E é por isso que eu acho estranho que o foco da conversa vá para essa coisa do homem que agride e o homem que maltrata e o homem que acha que é superior, porque eu não sou esse homem. Agora, eu, de alguma maneira, estou fazendo isso que você falou. Olha, não vou usar cropped, mas eu escuto vocês. Então, eu estou reafirmando a minha masculinidade. Eu sou esse cara, de bigode, de 100 quilos, que gosta de malhar, mas eu ouço vocês, eu sou delicado, eu cuido das minhas filhas, eu consumo arte, eu choro com coisas bonitas, eu choro com coisas belas, eu falo sobre os meus sentimentos. Ismael, eu quero te ouvir, o Juliano coloca esse ponto, né? Por que um homem como eu, ele se descreve, é relacionado, e muitas vezes ele apontou até os comentários que fizeram na internet, com essa visão da violência, com o homem que comete a violência, com a manutenção do lugar de privilégio dos homens? Eu acho muito interessante esse discurso, inclusive porque, Juliano, você fala em primeira pessoa, né? Você fala o homem que eu sou. E a gente está discutindo não o homem que você é, mas os homens, no plural. A gente está discutindo as coisas que os homens fazem no plural. Eu acho que é essa a dissonância que tem entre esse discurso e como ele é recebido. Acho que temos uma coisa em comum, os comentários para mim também não foram elogiosos na internet, acho que a gente está sempre num lugar de disputa, mas uma coisa que entendo ser importante a gente pensar é que essa masculinidade que você acredita que seja sua, e eu não quero disputá-la, ela não existe em separado do resto do mundo. Né? Então você fala, a gente está falando dos outros homens, dos homens que violentam e tudo mais. Esses homens somos nós. São homens que convivem conosco nas nossas igrejas. A gente teve recentemente, né, a pastora Helena falando sobre isso. Esses homens convivem conosco no nosso trabalho. Esses homens muitas vezes são nossos irmãos, primos, tios, amigos, colegas de trabalho. Então a gente precisa falar dos homens no plural e lidar com essa questão das masculinidades também no plural. Por isso que eu gosto de falar em masculinidades. Posso até falar em primeira pessoa, falando do homem que eu sou, de se eu crio filho ou não, né? Tenho um filho socioafetivo também, sou pai socioafetivo. Então, mas eu entendo que isso não está alijado do resto do mundo. Então eu não posso falar da minha masculinidade sem pensar, por exemplo, que eu sou um homem negro no Brasil. E eu não posso aspirar a chegar na mesa patriarcal da mesma maneira que um homem branco, por exemplo. Não posso chegar e lidar e falar que todo homem é igual se homens trans são mortos por serem quem são, se homens gays têm dificuldade de poder habitar a rua com seus amores. Então a gente precisa falar de masculinidades no plural e entender que essas masculinidades causam problemas. Quando a gente fala no Brasil de hoje, a gente fala de um país que no ano passado registrou cerca de 1.500 feminicídios. 80% desses casos
80% dessas mulheres foram mortas por maridos, por ex-maridos. Será que esses caras também não achavam que eram bons? Será que esses caras também não achavam que aos olhos dos outros estava tudo bem? Então a gente precisa falar que não tem uma linha de chegada, não tem esse lugar de bem e mal, sabe? A gente está num lugar em que é possível... Você é mal. Como? Se você mata uma mulher, você é mal. Tem um lugar de bem e mal. Eu estou falando que a gente não está numa sociedade tão maniqueísta assim. Uma pessoa má ou que faz um ato mal pode ser a pessoa que você vê como uma pessoa boa. É só isso que eu quero dizer. Mesmo um homem que você entende que seja bom, é capaz de ser violento, é capaz de ser abusivo, e você não sabe, você não está na casa dele. Então só entenda que quando a gente está falando sobre esse contexto, a gente não está falando sobre a sua masculinidade, não faz tanto sentido você se defender como sou pai, tenho 6 filhos. A gente está falando sobre masculinidades no plural, sobre um país que mata mulheres, sobre um tipo de masculinidade que exerce poder por meio de violências psicológicas, morais, sexuais, físicas. Entenda que essa conversa vai além de você. E, particularmente, eu acho importante a gente pensar até, por exemplo, que tipo de homem que pode pagar para estar num curso de masculinidades de R$5.000 durante 3 dias? Não é para todo homem, e entendo que não seja para todo homem, mas a gente precisa pensar se é isso que vai gerar uma mudança coletiva, que é o que a gente está precisando no Brasil. Eu gostaria que a gente pensasse em mudanças que vão afetar em todas as comarcas, em todas as regiões brasileiras, porque é lá, né, que o crime está, é lá que a violência está, é lá que as mulheres são mortas, seja aqui, seja no Rio, seja onde for.